Boa tarde, povo de Deus. A paz de Jesus. É uma alegria estar aqui nesta tarde. Pode se assentar. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ademir. Moro na cidade de Jaguapitã, que pertence à Arquidiocese de Londrina. Sou casado, minha esposa chama-se Andréia. Temos 2 filhos, o Vitor, de 16 anos, e a Fernanda, de 7 anos. É uma alegria estar aqui em Cascavel, a convite do meu coordenador estadual da pregação, para trazer a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz e que opera no nosso meio e que vai operar nessa tarde também a nosso favor, amém? Deus tem promessas para nós, e quando nós nos abrimos à graça de Deus, Ele derrama essas bênçãos. Então é necessário que o meu e o seu coração esteja aberto à graça e à poderosa unção do Espírito, amém? Eu convido vocês a pegarem a palavra de Deus. Nós vamos usar 2 passagens bíblicas, mas lá no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11, Amós, capítulo 8, versículo 11. Naquele tempo, Amós, ele era um pastor, mas um pastor que ouvia o Senhor. Ele exercia com frequência uma escuta profética, e por exercer uma escuta profética, ele também se tornou um profeta do Senhor. Não somente um pastor, mas um profeta do Senhor. E Amós veio denunciar toda a situação de perseguição aos pobres daquele tempo e a corrupção do poder daquele tempo. E quando nós olhamos ali no versículo 11, Amós começa a proclamar um oráculo do Senhor, uma profecia do Senhor, até porque aquele povo não estava dando mais ouvido à palavra de Deus. Era um povo que tinha fechado seus ouvidos à palavra do Senhor. E assim diz a palavra: virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra, amados? O Senhor está prometendo que Ele derramará neste tempo também uma fome e uma sede de ouvir a poderosa palavra de Deus. Só que naquele tempo o povo estava virando as costas, e o Senhor queria implantar no coração daquela comunidade a necessidade de ter essa sede e esta fome pela palavra de Deus. Porém eles iam a partir daí sentir essa necessidade, porque não tinha mais profetas quase ouvindo o Senhor. E nós nessa tarde, como ministério de pregação, somos convidados a nos colocar na brecha, numa escuta profética, para que o Senhor fale a nós o que Ele quer nesse tempo. Nesse tempo onde nós somos convidados sim, a viver esta unidade, mas viver essa unidade conforme o coração do Senhor. O Francisco já nos falava, quantas coisas nós precisamos ainda renunciar, para que esta unidade se efetive no nosso meio, como ministério de pregação, mas também como renovação carismática católica, como igreja corpo de Cristo, amém? Eu convido vocês a pegarem a palavra lá em Atos, para vocês entenderem, que assim como Amós, que era um pastor, mas diante da escuta profética que ele fazia diante do Senhor, se tornou um profeta, Paulo apóstolo não foi diferente. Além de ser um apóstolo do Senhor, um homem que foi profeta de Deus, porque Deus usou de Paulo. Peguem lá em Atos 27, de 9 a 20. Atos 27, de 9 a 20. Amém? A situação era que Paulo partia para Roma, num navio de escravos, que saía de Alexandria e ia para a Itália. E lá no versículo 9 fala: passara o tempo, já havia passado a época do jejum, e a navegação se tornava perigosa.
Paulo advertiu-os: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que o que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar, na esperança de chegar a Fenícia, para passar ali o inverno, por ser este um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e nordeste. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois, veio do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra. A palavra de Deus, que é viva, que é o próprio Cristo para nós, nesta tarde. Quero perguntar para você que está aqui, pregadora da palavra de Deus, ou aquele que está aqui discernindo, se este é o seu chamado. A situação em que nós vemos de Paulo, era uma situação onde tinha pessoas escravas dentro de um navio, e eles deram mais crédito à voz do piloto daquele navio, do comandante daquele navio, do que à voz de um profeta de Deus, de um homem que escutava o Senhor. Eu pergunto para você nessa tarde, você já parou para contabilizar na sua vida, para contar quantos foram os prejuízos, pregador, que você já teve na sua vida por não dar ouvido aos conselhos de Deus? Quantos foram os prejuízos que por muitas vezes o Senhor falou, esse é o direcionamento, e nós acabamos fazendo a nossa própria vontade? Já parou para refletir? São poucos ou são muitos prejuízos quando nós não damos ouvido à voz do Senhor? São muitos. Eu pergunto para você, e quanto desses prejuízos você poderia ter evitado se tivesse seguido o caminho que Ele lhe mostrou? Quantos prejuízos você conseguiria ter evitado, pregador de Deus? No seu ministério, na sua vida familiar, nos combates que nós enfrentamos dia a dia. Quantos prejuízos nós evitaríamos se fôssemos obedientes à voz do Senhor? Mas como está em Isaías no capítulo 65, no versículo 1, o Senhor se mantém à disposição de um povo que não o invoca. É tempo de invocarmos o Senhor. No nosso chamado desse ministério, é tempo de invocar o Senhor. É tempo de gastarmos tempo na presença dEle. Não podemos mais ficar sem estar na presença do Senhor. Nós não vamos ter conteúdo nem unção suficiente para proclamar a palavra, se não exercitarmos isso. E neste capítulo de Atos, então, nós temos o relato desse naufrágio, de um navio de Alexandria, que leva prisioneiros, como eu já disse, para a Itália, sendo que entre eles se encontrava Paulo. Paulo estava ali no meio, que orientado pelo Espírito Santo de Deus, avisou a tripulação do perigo que estava por vir. Quantas e quantas vezes, orientado pelo Espírito Santo de Deus, somos avisados dos perigos que estão por vir?
porque a palavra de Deus também nos diz: aquele que está em pé, ore para não cair. E eu digo uma coisa, amados de Deus, é tempo de nós pregadores estarmos de pé, orando para não cairmos. Sabe por quê? O inimigo de Deus nesse tempo, ele está procurando derrubar as lideranças, porque ele sabe muito bem que se derrubar uma liderança, vai também um povo junto sendo derrubado. Por isso é tempo de nos colocarmos em audição ao Espírito Santo. Não podemos deixar que, assim como aquela tripulação, por não ouvir um homem que foi orientado pelo Senhor, passou por um naufrágio, também do nosso ministério de pregação, não passemos por um naufrágio. Nós não podemos correr esse risco. Por isso é tempo de escuta profética. Cutuque o seu irmão aí do lado e fala: é tempo de escuta profética. Você é chamado a escutar o Senhor. Se o seu irmão está com sono por causa da digestão após o almoço, chacoalha ele e fala: é tempo de você ouvir o Senhor. Amados de Deus, no versículo 10 da palavra, olha lá o que diz: amigos, não é isso? Amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda as nossas vidas. Paulo, por ser um homem cheio do Espírito Santo, por ser íntimo do Senhor, o Senhor o revelou que eles poderiam perder até mesmo as suas vidas. E nós não podemos ser negligentes com o nosso ministério de pregação, aquele ministério da qual o Senhor nos confiou, porque nós poderemos colocar a perder almas, e nós não estamos em tempo de perder almas, porque as pessoas que vão no nosso grupo de oração, eles vão sedentos de ouvir a palavra, porque o Senhor tem colocado sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos deixar esse profetismo se calar nesse tempo, não podemos. O tema desse congresso é: onde não há profeta, o povo anda sem direção e não obedece à lei do Senhor. E se nós não formos os profetas dentro dos nossos grupos de oração, um grande número de pessoas estará sem direção e não aprenderão a obedecer à lei de Deus. É necessário sermos atentos àquilo que Deus tem nos falado. No versículo 11, por favor acompanhe, fala: o centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que o Paulo dizia. Eles deram mais atenção e crédito ao piloto e ao mestre do que aquilo que um apóstolo do Senhor dizia. Eu pergunto para você nessa tarde: o que tem pesado mais nas suas decisões? O que tem pesado nas suas decisões? A palavra que vem da boca de Deus ou o conselho de homens? Homens muitas vezes que não são inspirados pelo Senhor. O que tem pesado mais nas suas decisões, pregador? A palavra que vem da boca de Deus ou os conselhos de homens ímpios que muitas vezes tentam nos tirar da caminhada do Senhor? Nós somos chamados a voltar para a palavra de Deus com temor. E aqueles que muitas vezes tentam nos tirar do nosso chamado, do nosso ministério, são pessoas que não têm temor à palavra de Deus. E a falta de temor à palavra de Deus levou o centurião a acreditar mais no comandante daquela embarcação, colocando em risco a vida de todos os que estavam no navio. Estou dizendo, se nós dermos mais atenção à voz dos homens do que à voz do Senhor, à sua palavra, nós estaremos colocando em risco almas. Isto é muito sério. O nosso ministério de pregação é uma pérola da qual o Senhor nos confiou. E nós não podemos jogar esse ministério aos porcos, não podemos jogar essas pérolas aos porcos. Pelo contrário, nesse tempo de unidade, da qual o Senhor nos tem chamado, é tempo de abraçarmos o ministério da qual o Senhor nos confiou, e sermos profetas e profetisas do Altíssimo, anunciando e denunciando todas as trevas nesse mundo, porque os dias são maus. Mas é necessário que esse profetismo se exerça na obediência ao grande pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, em obediência à hierarquia da igreja, em obediência à hierarquia da renovação carismática em todas as suas instâncias. Termos uma mesma direção, uma mesma moção,
unidade até mesmo naquilo que nós antigamente criticávamos muito, unidade no ministério de fé e política, porque na unidade nós conseguiremos atingir o objetivo, e lá também muitos serão evangelizados. Mas se nós não tivermos, amados, uma única visão, um único direcionamento, nós colocaremos a perder os projetos que Deus tem implantado no coração daqueles homens e mulheres que oram em todas as instâncias da renovação carismática católica. E eu digo para você, pregador que está aqui, não interrogue quando vem uma moção, não interrogue, mas tem que ser assim, mas precisa disso, precisa de formação. Eu digo para você, como Vinícius falava no ENF, aquelas pessoas que não querem sentar nas cadeiras de formação estão cometendo fraude, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo recordará tudo. Como ele vai recordar alguma coisa se você não tem conteúdo, se você não estuda a palavra de Deus, se você não busca formação, amado? Amém? Glória a Deus e toda a honra é para Ele. Nós temos que nos formar num profetismo novo, num tempo novo, senão esse euroaquilão, essa ventania, esse tufão que diz a palavra do Senhor, vai vir e vai levar a nós, mas não vai ter salvamento não, nós vamos naufragar e nós vamos afundar, se não tivermos vida de santidade, pregadores. É vida de santidade, e precisa de muita renúncia, de muita renúncia. Esse dia eu preparava uma pregação de quebra de votos íntimos e quebra de maldição para fazer em Arapongas. Enquanto eu preparava aquela pregação, o Senhor, de quebra de vícios, o Senhor foi me revelando pequenos vícios que eu ainda tinha. Bateu uma contrição no meu coração, uma necessidade de confissão, que eu corri para a igreja, o padre não estava, fui mais cedo antes da missa para me confessar. E eu digo para você, nós temos que voltar aos confessionários, pregadores. Nós precisamos renunciar os nossos pecados, porque isso tem obstruído o canal da graça. Eu falava para o Francisco aqui, quando nós orávamos, o Senhor me mostrava canais de ouro, canos de prata, canos de bronze, canos de plástico. Eu não sei que tipo de cano que você é, não importa se é de plástico, se é de ouro, mas tem que estar desobstruído para a graça do Senhor passar. E você, pregador, é um grande canal da graça de Deus dentro do seu grupo de oração. E se você estiver obstruído, cheio de pecado, cheio de entulho, essa graça não atingirá as pessoas que vão lá. Por isso é tempo de nós voltarmos aos confessionários, pregadores, e renunciarmos os nossos pecados, porque tem que fazer guerra contra o pecado. Guerra contra o pecado. Se nós não fizermos guerra contra o pecado, nós não vamos ficar em pé. Nós vamos aí sim tender mais a ouvir a voz dos homens ímpios do que a voz que sai da boca de Deus. Naquele tempo de Amós, como eu li, a palavra fala que o Senhor colocaria uma fome e uma sede de ouvir a palavra de Deus no povo, mas não teria profeta para falar. Esse seria o castigo que Deus mandou para aquela população. Eles não vão ter profeta, e aí eu vou colocar essa sede e essa fome, e aí então eles vão passar novamente a valorizar a palavra de Deus. Não aconteça isso conosco, de não ter mais profetas e profetisas do Senhor, que não aconteça isso, porque o Senhor implantou uma sede em nós, mas por enquanto, nesse tempo, o Senhor tem levantado os homens e mulheres, profetas, para anunciar e para saciar a nossa sede e fome da palavra de Deus. E eu pergunto daqueles que estão aqui, quem tem sede de ouvir a palavra de Deus, de aprender mais de Deus? Levante a sua mão. Amém. E eu creio que se você saiu da sua casa para estar aqui, você saiu do seu comodismo, e Deus já está confiando. Sabe por quê, povo? Quantas ovelhas que estão gemendo, porque os seus pastores, os seus líderes, confiam mais em seus conhecimentos teológicos do que na direção do Espírito Santo. Quantos? Teologia é muito bom e nós temos que aprofundar, sim, formação é muito bom, mas nós temos que unir esse estudo, essa teologia, essa formação com a unção do Espírito Santo, porque a letra mata se não tiver a unção do Espírito. Nós temos que conciliar a técnica da pregação, mas a unção na pregação, porque as almas que nos vão no grupo de oração são almas sedentas. Vocês podem confirmar isso. São pessoas necessitadas, mas para isso foi muito bem explanado na primeira pregação. Nós precisamos ser curados.
Nós precisamos viver novamente no nosso grupo de oração um grande derramamento do perdão. Reconhecermos que precisamos pedir perdão. Reconhecermos que necessitamos também do perdão dos outros. É tempo de voltarmos para o Senhor. E quando o barco ia afundando, eles começaram a jogar muitas coisas que estão no barco, sim ou não? Jogaram várias coisas. Eu pergunto para você o que você precisa jogar no barco da sua vida, que está te impedindo, que está fazendo você afundar, pregador, no seu ministério. Quando o Francisco chamou aqui na frente aquelas pessoas que estavam sentindo como que paralisados seus ministérios, eu já pergunto para você o que você precisa jogar. E eu creio que naquele momento de oração já aconteceu esse jogar, mas você precisa reconhecer que há coisas que há necessidade de jogar, de mandar embora longe da sua vida constantemente. Porque são muitos que caem nessa armadilha e ignoram as orientações de Deus. As pessoas daquele navio da qual estava naufragando caíram na armadilha de ignorar as orientações do Senhor e tomaram decisões por conta própria, não consultaram o Senhor. Mais uma vez, cutuca esse irmão do seu lado e fala aí: você tem consultado o Senhor? Você tem consultado o Senhor? Pergunte ainda mais: você tem escutado as orientações do Senhor? Então eu digo, se você tem escutado as orientações do Senhor, o primeiro passo que Ele já nos ensinou hoje na primeira pregação foi: perdoe. E se você ainda resiste a isso, é porque você ainda não está ouvindo a voz do Senhor. É determinação, fazer guerra contra o pecado. A palavra diz que somente os violentos entrarão no reino de Deus. É fazer violência contra a nossa própria vontade. Eu tenho problema de relacionamento com aquele irmão, como o Francisco testemunhava. Eu vou derrubar isso por terra, vou colocar ao chão para que não se crie barreira. Eu digo para você, o povo que estava naquela embarcação, ao ver soprar o vento sul, aquele vento sul que vinha naquela região era um vento brando, sereno, nos dando a sensação de que tudo estava a mil maravilhas. Por isso que eles não confiaram em Paulo, porque o vento sul que soprava indicava que era muito suave e tudo estava a mil maravilhas. Talvez sua vida esteja assim, pregador, sem muita tribulação, a mil maravilhas, e você não tem se preocupado. Eu digo para você que apesar do aviso divino, e as evidências mostravam o contrário, porque as evidências mostravam que o vento era muito sereno, apesar do aviso divino e as evidências mostrarem o contrário, triste daqueles que pensam assim. Triste de você, pregador, que não ouve o aviso do Senhor e acha que está tudo muito bom, a minha vida está tranquila assim, eu não preciso mais me comprometer com a obra do Senhor. Triste, muito triste isso. Mas eu digo para você, a imprudência em não ouvir o Senhor pode nos colocar a perder a nossa própria vida. Mas eu digo para você, pregador, se você é um profeta, você ouve a voz de Deus, amém? Se você é um profeta, uma profetisa, você é mulher, você ouve a voz de Deus. E eu digo para você, para ouvir a voz do Senhor, você não pode gastar 2 minutos orando, nem 5 minutos, você precisa gastar tempo para ouvir o Senhor. Nós temos que ficar diante do Senhor, diante da palavra, até que a palavra salte aos nossos olhos, e nós sentimos que aquela emoção, aquela palavra de ciência que surgiu, veio do Senhor, ao ponto do nosso coração se inflamar, se reinflamar, arder, por amor à palavra de Deus. Eu digo para você, que não é tempo de nós pregadores vivermos a rebelião contra a palavra de Deus. Nós vimos um testemunho na pregação anterior de alguém que pregava a palavra e hoje não prega mais. Teve quedas. Não cabe a nós julgamento, mas quantos pregadores talvez já passou por você? A pessoa que foi responsável por me trazer para a renovação carismática, hoje não está mais na renovação também, era da música. Quantos acabaram se rebelando contra a palavra de Deus? Quantos, sabendo que essa igreja foi fundada por Jesus Cristo, viraram a costa para essa igreja e foram para outras seitas?
Conhecem alguém assim? Oh, meu Deus, misericórdia. Nós conhecemos. Não sejamos mais um a viver essa rebelião à palavra de Deus, pregando de qualquer forma. Não se iluda com a calmaria que sopra sobre a sua vida. Não se iluda. Você acha que está sendo fácil, por exemplo, o Francisco coordenar a pregação no Paraná e sair quase todo final de semana? Não é fácil, não é nada calmo. Pelo contrário, ventos impetuosos batem nas nossas barcas. Ventos impetuosos batem na sua barca, na sua família, na sua casa. Mas nós temos que estar convictos de estar servindo o Senhor. Você sabe em quem você pôs a sua confiança? Sim ou não? Então Ele não te confundirá. Nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. Ele não nos confundirá, irmãos. Ele não é um Deus que nos confunde. A palavra fala que depois que o vento sul veio, que estava muito calmo, apareceu um tufão que tinha o nome de Euroaquilão. Euroaquilão. Eu fui pesquisar para ver o que era esse Euroaquilão. E de fato existe. São dois ventos que se encontram perto da ilha de Creta. O Euro, que é chamado de vento leste, e o Áquilo, que era o vento norte. E quando esses dois ventos se encontravam, essas duas correntes de vento do Mediterrâneo, eles produziam tufões violentos, que nenhuma embarcação resistia. Eu quero falar para você nessa tarde, eu não sei quais são os tufões que têm aparecido na sua vida, tentando abater a sua embarcação. Não sei, mas o Espírito Santo do Senhor sabe. E enquanto eu orava, o Senhor fala que muitos têm passado pelo tufão no seu matrimônio. O Senhor me colocava isso. Muitos de vocês têm passado pelo tufão do Euroaquilão nos seus matrimônios, como uma corrente forte, formando um tufão, tentando destruir o seu matrimônio. Mas eu digo para você, pregador e pregadora da palavra, resista. Seja fiel, você receberá a coroa da vida eterna. Não deixe se abater ao Euroaquilão, não se deixe abater ao vento do inimigo. Há um vento mais poderoso, há um vento muito mais grandioso, que é o vento de Pentecostes, que é o vento do Espírito Santo, e esse nos levanta e nos põe em pé. É este o vento que tem que soprar na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. É o fogo, é a unção e o poder que vem do alto. Não, o vento do inimigo, diante do vento do Senhor, ele tem que se aniquilar, ele tem que se dobrar. Só que muitas vezes esse tufão é o tufão da frieza espiritual. Muitas vezes já não conseguimos orar como devíamos orar, pregadores. Não nos colocamos na presença do Senhor como deveríamos nos colocar. O tufão da miséria, da enfermidade, o tufão da depressão, que atinge também a vida de pregadores, causando muitos estragos. E você, pregador que veio aqui, que está nessa situação, talvez de uma depressão, eu digo para você, o Senhor te trouxe aqui para te levantar, amém? Ele veio para suscitar você novamente de um novo profetismo. É hora de renunciarmos a toda tibieza. E sabe de que forma? Pega lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 19. Atos 3, capítulo 19. Capítulo 3, versículo 19. Amém? Olha o que diz a palavra: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Pega a palavra assim, fala aí para o seu irmão, ó, arrependa-se. Eu falo para mim, arrependa-se, Ademir. Fala para o seu irmão de ministério de música aí do lado, arrependa-se. É tempo de termos um coração arrependido, um coração contrito, um coração voltado para o Senhor.
Onde não há arrependimento, não há reconhecimento de que é pecador. E aonde não há reconhecimento de que é pecador, o Espírito Santo não está aí fiel, porque é Ele que nos revela que somos pecadores. É Ele que nos leva a fazer guerra contra o pecado. Quer vida de santidade? Ela não vai cair do céu assim fácil. É você que vai ter que se decidir por essa luta contra o pecado, irmão. E é guerra constante. Tem tentação na sua sexualidade, pregador? Tem tentação na sua afetividade? Guerra ao pecado. Tem tentação na sua área financeira, porque você está passando por dificuldades? Guerra ao pecado. Quais são as suas tentações? E eu digo que uma das tentações que tem derrubado muitos pregadores tem nascido na área da sexualidade, da infidelidade conjugal. Guerra ao pecado é a solução. Não fique achando que é normal. Minha esposa pregava esse dia, o Senhor dava uma visualização para ela, e ela está falando assim: o Senhor me revelou um novo tipo de servo na renovação carismática. Falei, misericórdia, que tipo de servo então é, amor? Ela falou assim: o servo açougueiro. Desculpa se tem algum açougueiro aqui, tá? Eu falei, mas por quê? Vive só de carne. Nós não podemos ser pregadores que vivemos só na carne. Nós estamos na carne, militamos nesse mundo, mas nós somos do céu, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E eu digo para você, o que o Euroaquilão faz? Primeira coisa, ele arrasta com violência e desorienta. Ele arrasta com violência e desorienta. O que o inimigo de Deus faz conosco quando quer nos derrubar? Ele nos arrasta com violência e nos desorienta. Por isso que é necessário que se levante uma geração de profetas, porque onde não há profeta, o povo perde a direção. Onde não há povo que escuta a Deus, o povo vai perdendo a direção. E eu digo para você, por isso quando as moções da Nacional vêm, ouçam, são homens e mulheres que estão diante do Senhor, orando constantemente, se colocando na brecha por esse movimento, pela igreja. Aceite aquilo que é voz do Senhor. Uma outra coisa que o Euroaquilão faz, o inimigo de Deus faz contra nós, ele imobiliza. Ele não quer que nós tenhamos em nós o mover do Espírito. Nós cantamos o Espírito Santo de Deus se move em mim, ele se move. E se o Espírito de Deus é movimento, é ação de Deus em nós, nós não podemos nos deixar imobilizar pelo inimigo. O seu ministério, você não pode deixar ele se imobilizar, ficar parado. Você tem que exercer o seu ministério, amado e amada de Deus. Porque é por meio do exercício do seu ministério que muitas almas serão salvas. Porque se nós pregamos dentro dos nossos grupos de oração e não temos consciência que essa pregação dentro do grupo de oração é para salvar almas, nós não entendemos nada do nosso chamado que Deus fez para nós. Quando eu anuncio a palavra de Deus, é pensando em salvar alma. Quando o ministério de música canta, ele tem que estar pensando, essa música tem que tocar os corações para salvar almas. Quando o ministério de cura e libertação ora, pedindo a cura e libertação, é para salvar aquela alma. Quando a intercessão intercede por todo o trabalho da renovação, é para sustentar esse combate. Nós temos que nos estar alinhados neste exército do Senhor. Uma outra coisa que o inimigo de Deus, que representa esse tufão, ele tira as nossas referências e desestrutura tudo. Pela enfermidade que muitas vezes nos abate. Esse dia eu conversava com uma irmã, que ela está passando por muita aprovação, coordenadora de uns decanatos da Diocese de Londrina, e ela está pensando em entregar a coordenação. Eu falei, irmã, sustenta o bom combate. As provações virão. O padre falou muito bem isso na missa. Não sejamos cristãos porque nós estamos a serviço de Deus, que a nossa vida vai ser a mil maravilhas. Vamos ter provações sim. Porque o vento do inimigo está batendo, e uma hora ele vai tentar desestruturar para que nós desistimos de anunciar a palavra de Deus. E não seja você mais um a desistir de anunciar a palavra. Fala isso aí para o seu irmão, não seja você mais um irmão a desistir de anunciar a palavra de Deus. Lúcio, não seja. Francisco, não seja, meu irmão. Flávio, não seja. Suelen, não seja. Moacir, não seja mais um a desistir de anunciar a palavra de Deus. Persevere até o final e receberás a coroa da vida eterna. Não seja mais um.
Não deixe o inimigo tirar as suas estruturas. Não deixe o inimigo tirar o batismo no Espírito Santo que ele plantou dentro do seu coração. Você foi chamado para ser profeta, para ser luz e sal neste mundo. Não deixa o inimigo tirar. E uma outra coisa que o Euraquilão, o inimigo de Deus, faz é tirar toda a esperança. Lá no versículo 20 que nós estávamos lendo, olha lá. Pegue lá na palavra, capítulo 27, versículo 20. Olha lá. Ora, não aparecendo por muitos dias, nem sol nem estrelas, e sendo batido por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. É uma das coisas que o inimigo quer fazer na nossa vida, tirar a nossa esperança de salvação, irmãos. Ele é mentiroso por natureza, ele é enganador por natureza, e ele quer fazer guerra contra nós. Ele quer matar os nossos sonhos de servir a Deus. Olhe para o seu irmão do lado e fala: não deixe o inimigo de Deus matar os seus sonhos. Não deixe o inimigo de Deus matar as promessas que Deus tem para a sua vida. Há promessas de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Há promessas de Deus para a sua vida. Lembre das promessas que o Senhor fez quando o irmão orou por você, ou uma irmã orou por você. Aquelas promessas que ainda não se cumpriram, hão de se cumprir, permanece firme. Elas hão de se cumprir. Ele vem para tirar a nossa esperança. Foi assim que eles falaram, ó: perdido toda a esperança de sermos salvos. Não deixe a esperança da salvação ser roubada do seu coração. E você, como profeta de Deus, como profetisa do Senhor, dentro do seu grupo de oração, não deixe com que os outros também percam a esperança da salvação. Leve a salvação àqueles que precisam ouvir. Mas eu digo para você, o inimigo de Deus, o Euraquilão, faz tudo isso. Mas eu pergunto para você, e o que Deus faz? Ademir, diante disso, o que Deus faz? Primeira coisa, Deus chega e traz a boa notícia. A palavra, se nós formos continuar lendo esse capítulo, fala que eles chegaram em terra firmes, todos salvos. Mesmo contrariando aquilo que era a moção de Deus, Deus ainda preservou as suas vidas. E eles chegaram naquela ilha salvos. E tiveram boas notícias de que todos estavam salvos. Talvez o seu navio não naufragou e os ventos estão batendo muito forte. Talvez o seu navio já naufragou e você está num pedaço desse navio tentando chegar em terra firme, irmão. Mas eu digo para você, invoque o nome do Todo-Poderoso. Invoque o seu Santo Espírito. Quando Deus chega, Ele faz diferente do inimigo. Ele faz cessar o medo. Pega aí no versículo 24. Capítulo 27, versículo 24. Olha lá. Nós não lemos anteriormente o que a palavra diz. Não temas, Paulo. É necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Quando Deus chega, Ele faz cessar o medo. E assim como Ele falou para Paulo, Ele fala para mim: não temas. Não temas. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Não temas, pregador. Deus deu-te todos aqueles que vão no seu grupo de oração para você evangelizar. Não temas. Seja fiel, não tenha medo. Não recue. Porque o nosso Deus ainda faz, Ele nos levará à terra com segurança. Mas eu digo para você, a terra prometida não é aqui. Nós temos uma vida eterna. Sim ou não? E é lá que nós temos que chegar. E se eu desanimar, se você desanimar, se nós pararmos no meio do caminho, quando vier as ventanias da vida, as tempestades da vida, nós não chegaremos lá. Porque lá em João, quando Deus nos diz, a palavra de Deus nos diz, em capítulo
3, versículo 16, que Deus deu seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Não é perecer, essa carne aqui vai perecer, mas a nossa alma não pode perecer, irmãos. A nossa alma não pode perecer. Então o Senhor nos levará à terra prometida, ao céu, e Ele então vai nos honrar. Eu convido você a virar a página da Bíblia aí no capítulo 28, vai lá no versículo 7 e 8. Capítulos 28, versículos 7 e 8. Olha o que a palavra diz. Depois que eles chegaram lá na ilha de Malta, havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e orando e impondo-lhe as mãos, sarou. Palavra do Senhor. Olha Deus honrando aquele que é fiel. Olha Deus honrando o profeta que foi fiel, amados. Seja fiel e o Senhor te honrará, mesmo que você passe por grandes tribulações. O Senhor nos honrará no céu, que é o nosso lugar. O Senhor nos honrará. O inimigo destrói, Deus reconstrói. Quando nós chegamos dentro da renovação carismática católica, muitos de nós estávamos vivendo uma vida torta, errada, porque nós estávamos sendo destruídos pelo inimigo. Mas a partir do batismo no Espírito Santo, Deus reconstruiu as nossas vidas, não é assim? Não voltemos atrás. Não voltemos atrás. Mesmo que te lançarem ao mar, não volte atrás. Porque o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Você não foi chamado para esse tempo a ser menos nem mais do que um profeta e uma profetisa do Senhor. Eu convido você a ficar em pé nesse momento. Eu convido você a ficar em pé e assumir sobre a sua vida esse profetismo, para que mais pessoas nessa diocese de Cascavel não se perca por falta de profeta. Porque como está em Provérbios no capítulo 29, no versículo 19, onde não há profeta, o povo anda sem direção e não obedece à lei do Senhor. Mas onde, vamos fazer o contrário, mas onde há profeta, o povo anda na direção e obedece à lei do Senhor. Vocês estão prontos para ser profeta nessa diocese, amados de Deus? Sim? Levante a sua mão direita e fala: eu tomo posse do profetismo que Deus tem derramado na minha vida. Senhor Jesus, eu nesta tarde quero ser profeta. Quero acolher, Senhor, a tua palavra. Pois há um povo numeroso, Senhor, a conquistar. Um povo como ovelha sem pastor. Um povo sem direção. Um povo que não obedece à lei do Senhor. E a este, Senhor, eu quero ir. Por isso eu renovo, Senhor, o meu chamado. Eu renovo o meu sim nesta tarde. E te peço, Jesus, dá-me um coração adorador, um coração contrito, um coração arrependido. Dá-me lábios de profeta, língua de profeta, voz de profeta, ouvido de profeta. E cantemos isso agora, invocando o Espírito Santo, que é o Rei de todo o profetismo. Derrama sobre mim. É o Espírito que nos torna profetas de Deus. Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Levante os seus braços. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre canta, pregadores da diocese de Cascavel, canta.
Teu Peça pro Espírito, Espírito ser derramado. Senhor, vem preencher Senhor. meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Olha a mão do Senhor descendo sobre você. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Toque no profeta que está à sua direita. Toque no profeta que está à sua direita. E vai orando por essa vida, pedindo para que o Senhor o retire de toda a escuridão, de todas as trevas, para que ele seja um canal desobstruído, um canal que nada impede da unção de Deus passar. Vai orando, abra os seus lábios. Se você não abrir os seus lábios ainda, ouse a abrir. Vai orando, vai profetizando sobre essa vida. Peça a atualização das graças de Pentecostes. Espírito Santo, atualiza as graças de Pentecostes agora. Atualize o profetismo, palavra de ciência, dom de sabedoria, dom de cura e milagres. Restaura o teu povo, Senhor. Restaura o teu povo. Restaura os teus profetas, Senhor. Reinflama o profetismo, o dom do discernimento dos espíritos, o dom de cura e milagres. Receba o Espírito Santo, irmão. Receba o Espírito Santo que quer te orientar. Receba o Espírito Santo que quer te direcionar. Receba. Peça o batismo no Espírito. Tua mão desceu sobre ti E te retirou. e te retirou da escuridão. Deu-te mãos e voz de profeta. Deu-te um coração adorador. Minha mão desceu sobre ti e te retirou da escuridão. Dei-te mãos e voz de profeta. Dei-te um coração adorador. Você vai virar agora para o da esquerda e vai orar também para o da esquerda, pedindo o reinflamar do profetismo, o reinflamar da graça de Deus. Abre os seus lábios e ore agora para essa pessoa da sua esquerda, clamando sobre a vida dela, a unção, o poder de Deus. Que esse coração seja formado, Senhor, para ser profeta. Que ele possa estudar a tua palavra, que ele possa estudar, Senhor, os documentos da igreja, que eles possam estudar a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério. Que eles sejam, Senhor, homens e mulheres de estudo profundo da tua palavra, Senhor. Senhor, nós clamamos o teu poder,
nós clamamos a tua unção, Senhor. Sopra, Espírito de Deus, sobre toda frieza espiritual, sobre toda tibieza. Sopra, Espírito Santo, sobre os profetas e profetisas da diocese de Cascavel. Profeta, proclame o oráculo para essa pessoa que você está ouvindo, que está orando. Proclame no ouvido dela o oráculo que o Senhor te mandar falar. Se o Senhor mandar falar, fale. Não segure nenhuma profecia. Mas se o Senhor te deu uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, proclame. Proclame isso. Vai proclamando perto do ouvido. Seja a boca de Deus agora, pregador. Seja a boca do Altíssimo sobre essas vidas. Isso. Vai falando baixinho. Enquanto nós cantamos, sua mão desceu, Senhor. Desceu para nos retirar da escuridão, para nos trazer a luz, Senhor. A luz da tua poderosa palavra, a luz do teu evangelho, a luz da igreja, Senhor. A luz desse corpo místico que é a igreja, Senhor. Tua mão desceu sobre ti e te retirou da escuridão, deu-te mãos e voz de profeta, deu-te um coração adorador. Minha mão desceu sobre Abrace esse profeta que está do seu lado. Se for preciso ele chorar no seu ombro, deixe esse profeta chorar pelas dores que ele tem vivido, pelas machucaduras, pelas tempestades que ele tem passado. Ame esse irmão, ame esse irmão. Deixa ele chorar no seu ombro. As lágrimas que estão vindo aí, talvez até mesmo de perseguição, por ser um profeta de Deus. Acolhe esse irmão, abraça. Ame esse irmão, ame este profeta de Deus. Meu espírito de amor, vou preencher seu coração. Te faço forte e fiel, um amigo meu. Derramo sobre ti. Olha o que Deus fala para você, Ele derrama sobre ti. Meu espírito de amor, vou preencher o teu coração. Te faço forte e fiel, um amigo meu. Minha mão desceu sobre ti e te retirou da escuridão. Dei-te mãos e voz de profeta, dei-te um coração adorador. Minha mão desceu sobre ti e te retirou da escuridão. Dei-te mãos e voz de profeta, dei-te um coração
adorador. Eu convido você a aplaudir esse Deus que nos ama e que nos chama. Esse Deus que está presente aqui. Esse Deus fiel. Esse Deus grande. Esse Deus grande. Esse Deus poderoso. A ti toda a honra, Senhor, toda a glória. E eu quero pedir para vocês, meus irmãos pregadores, irmãos de ministério, em Efésios no capítulo 4, no versículo 30, fala: não contristeis o Espírito Santo. E eu só peço a vocês, meus irmãos, meus amigos de ministério, não entristeçam o meu amigo Espírito Santo. Sejam fiéis a Ele, e a glória do Senhor manifestará na sua vida. Amém? Glória a Deus.